Bom dia a todos. Daremos início ao segundo dia do webinar O Terceiro Setor em Tempos de Covid-19, uma visão da academia, segundo ciclo. Com a palavra, a doutora Ana Carolina Carreno, presidente da Comissão de Terceiro Setor. Deixa eu ver o que aconteceu aqui no meu som. Olá, bom dia a todos e a todas. É uma grande satisfação a gente estar concluindo um ciclo de evento extremamente relevante para o terceiro setor. Eu conto aqui com o apoio e, na verdade, a gente fez todo esse ciclo tratando de aspectos extremamente profundos no que diz respeito ao terceiro setor, com o NEPATS. O NEPATS, para quem não conhece e precisa conhecer, na verdade, a gente chama como se fosse um centro de excelência, né? Mas, na verdade, é o Núcleo de Estudos e Pesquisas Avançadas no Terceiro Setor da Universidade Católica de Brasília. Então, é um grupo de pesquisa extremamente relevante para nós, onde a gente, inclusive, enquanto advogados, a gente faz as peças, faz os pareceres, faz todos os nossos trabalhos baseados também em pesquisa acadêmica produzida pelo NEPATS. Então, eu recomendo, depois vou colocar aqui também no bate-papo, recomendo que vocês também busquem nessa fonte riquíssima de conhecimento aí, especializado em terceiro setor. Eu queria, antes de passar a palavra para o nosso mestre, né, que na verdade é uma honra, né? Toda vez eu me sinto assim, uma privilegiada de poder estar aqui com o professor Sabo Paes. Mas antes de passar a palavra para ele, eu queria só fazer uns informes mais administrativos, né? É muito importante para vocês que queiram o certificado, né? E que se inscreveram para esse curso, para esse evento, né? Para esse ciclo de temas que a gente vai estar discutindo agora, que você coloque seu nome completo na identificação. Se você não conseguiu fazer na hora de logar, você renomeia, por favor, para que o seu certificado saia com o nome correto. Se ficar só com o e-mail, por exemplo, não é possível emitir certificado depois. Então, eu recomendo que vocês coloquem lá de maneira bem clara o nome de vocês aí na identificação no Zoom, para que a gente possa fazer a emissão do certificado, que é enviada por e-mail pela própria secretaria e equipe de secretaria executiva da OAB de São Paulo. Eu também não posso deixar de registrar que esse é o quarto e último encontro que a gente está discutindo temas relevantes. Hoje o tema é compliance e por isso que a gente tem aqui tantos mestres no assunto. O professor Sabo vai ser um dos debatedores também, um dos expositores, o doutor Ricardo Monello, o Cláudio Ramos vai estar fazendo todo aí a moderação, o doutor André, do Tribunal de Contas. Então, a gente tem aí uma gama de profissionais que eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor para todos vocês. Então, eu gostaria de agradecer ao nosso presidente, doutor Caio Augusto, ao nosso vice-presidente, o doutor Ricardo Toledo, toda a diretoria da OAB que tem nos apoiado, e também o nosso coordenador, o nosso Alexandre Rolo, em relação à cultura e eventos, né? Então, agora o Cultura e Eventos da OAB é uma comissão também. Então, se não fosse o Cultura e Eventos, e o Dr. Rolo, a gente provavelmente não poderia estar realizando esse evento com tanta maestria, disponibilizando aí profissionais de ponta para que a gente pudesse estar com todos vocês. Muito obrigada mais uma vez, era só uma fala de abertura, mas eu queria agradecer mais uma vez. Obrigada, professor Sabo, por poder reunir aí ao longo desses 4 encontros tantos profissionais e tantos acadêmicos brilhantes. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Doutora Ana Carolina, há momentos sempre bastante interessantes na vida, não? E hoje é um deles, onde nós vivemos muitas vezes um ambiente que hora de inquietude, hora de algumas angústias, mas hora de esperança. Esperança que nós sempre possamos antever com a experiência, com a vivência que temos, momentos melhores, momentos em que nós possamos cada vez mais nos relacionar com pessoas, nos relacionar com instituições. E aqui fica meu agradecimento, Ana, a você como presidente da Comissão do Terceiro Setor, a toda a equipe aqui que nos ajuda e a todos os
dirigentes da OAB de São Paulo, a partir do próprio presidente, o CAI, do vice, Ricardo, pela acolhida que temos aqui, a acolhida que nos dá a Unepates, a acolhida que nos dá a Universidade Católica. E essa acolhida fez com que nós tivéssemos 4 eventos. Você veja só que maravilha, 4 eventos, e pudéssemos, hoje, nesse evento, ter aqui a sua companhia, como sempre, né, fazendo com que a gente tivesse uma super harmonia aqui nos trabalhos, e o Cláudio Ramos, da Comissão do Terceiro Setor, né, que é um verdadeiro craque aí para fazer essa interlocução, e com a presença do nosso, olha, advogado, contador, Ricardo Monello, né? Mas mais ainda, olha só que momento que nós vamos ter. E o Unepates, com seus parceiros, com a Fundação José Paiva Neto, com a Legião da Boa Vontade, Fundação Banco do Brasil, com a Faculdade Brasília, com tantos outros, é capaz de fazer com que lá do Tocantins, né, nós tivéssemos o experiente André, né, um conselheiro do Tribunal de Contas, doutor em Direito, trabalhando com nós logo o primeiro tema. E qual é o primeiro tema? O primeiro tema é justamente uma discussão que a gente está vivenciando hoje. Questões abordando essa pandemia, abordando essa questão orçamentária, financeira, créditos, né? Porque hoje só se fala em gastar, comprar, adquirir os insumos. Mas espera aí, será que não tem um limite com tudo isso, né? Será que não tem que ter uma forma de flexibilização razoável, concetânea com a realidade? Porque hoje a realidade é uma, amanhã vai ser outra. E nós do terceiro setor, nós do Unepates, nós da sociedade brasileira estamos preocupados com isso. Tá? E é claro que hoje, mais do que nunca, nós temos que estar de acordo, não é, Ricardo Monella? To compliance, né? Estar de acordo com tanto com normas como com comportamentos, né? E até com os riscos das próprias atividades. Por isso que eu vou estar como palestrante, mas eu vou estar ali no meio, só falando alguma coisa, só para tentar equilibrar esses grandes atores, não é, Cláudio? Fazendo com que esse debate seja cada vez mais interessante, cada vez mais atual. E, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos. Vemos que as interlocuções são muito grandes e nós, como Unepates, temos uma missão a cumprir. A missão é fazer com que cada vez mais o Estado brasileiro seja capaz de entender que não há ação que não seja efetuada sem a presença da sociedade. Ou seja, a sociedade é importantíssima para a realização de uma democracia participativa. E todas as ações do poder público devem ser feitas com controle e com acompanhamento. Acompanhamento social, acompanhamento dos órgãos de controle. E hoje a gente tem um debate incrível. Não é verdade, Cláudio? Vou até passar para você, porque parece que já estou começando a fazer a palestra, né? Cláudio. Você tem que abrir seu microfone aí. Eu não sei. Aí. Bom, bom dia a todos. Primeiro quero registrar meu agradecimento à nossa presidente, doutora Ana Carolina, que está capitaneando a Comissão de aqui na seccional da OAB. E lembrando que ela foi criada lá em 2003, 2004, nós temos a segunda ou terceira geração do terceiro setor. Então, alegria agradecer o convite. E hoje meu trabalho será facilitado, né? Como moderador, moderar feras é necessário. Conferências no terceiro setor, grande Ricardo Monello, companheiro, amigo, colega de profissão, profissional da compartilhar os passos dessas referências, essa paz. Então, nem se fala, né? Já tenho aqui minhas edições do terceiro setor. E, na verdade, para o terceiro setor. Alegria compartilhar com o doutor André também, especialista em relação à expressão do Tribunal de Contas. Então, alegria muito grande participar dessa comunidade. Hoje, o
compliance na Cláudio, atuação preventiva. Oi, professor. não, era só para dizer o seguinte, eu tenho a impressão que o som está um pouco intercortado. Cláudio, eu não sei se tem que fazer algum ajuste aí. Ah, pode ser. Pode ser, né? Pode ser. Então, é uma alegria. Hoje nós vamos partilhar esse tema, como o professor Sábio comentou, compliance na atuação preventiva dos atos administrativos pandêmicos. Então, nós estamos vivendo de forma pandêmica também. Então, alguns ajustes, uma postura adequada, sem perder de vista a importância de observar, estar de acordo com essas regras. O que nós temos sentido? De vamos fazer, pode tudo. E lembrando que daqui, o pós-pandemia, será que essas normas, essas decisões serão ratificadas com serenidade, com tranquilidade e focando no ser humano, a razão de ser do nosso chamado terceiro setor, né? Amor à humanidade, amor ao correto, à ética, nesse sentido. Então, muito bem-vindos, agradeço o convite. Meu trabalho será facilitado. Atuarei como aí um provocador, um levantador de algumas questões, para que vocês possam colaborar com o fortalecimento desse importante segmento que representa algo muito essencial para o desenvolvimento humano. Obrigado. Como fala inicial, acho que o doutor Ricardo, né, também, né, poderia dar uma saudação breve. É isso, professor? Eu tenho a impressão que, Cláudio, com a sua permissão, Claro. nós podíamos ouvir aí o doutor André, não é? Para já começar aí os debates. Pode ser, Ricardo? Claro, claro. Doutor André, porque a nossa expectativa é muito grande, né? O Brasil é enorme. Nós temos aqui alguém com a trajetória do doutor André Luiz, é algo excepcional para nós. Quer que eu leia? Eu vou ler o currículo dele, então. Claro, claro. A minha missão aqui. Um currículo resumido, claro, né? Dr. André Luiz de Matos Gonçalves, advogado, graduado em Direito pela Universidade de Fortaleza, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, doutor em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, pela Universidade Federal do Tocantins. Cláudio, em parceria acho que a conexão está caindo. Se você quiser fazer resumido, pode ser que seja melhor, porque está cortando o seu som. Vou mudar aqui. Então, em parceria com a Escola Superior da Magistratura Tocantinense, Escola Paulista de Magistratura. Então, um breve currículo, doutor André. Por favor, a palavra é sua. André. André, eu tenho a impressão que o microfone... Isso, tem que ativar o som. Tenta colocar o som aí. Agora. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer ao professor Eduardo Sabo, meu grande amigo, meu orientador no doutorado, teve toda a paciência comigo, tem uma dívida enorme que eu nunca vou pagar, com toda a sua paciência, dedicação e orientações prestimosas que me deu, doutor Ricardo, gostaria de cumprimentá-lo também, enfim, todos os colegas que estão aí compondo essa mesa e aproveitar essa oportunidade para falar sobre as minhas compreensões sobre controle externo. Nós estamos vivendo um momento de realmente muita preocupação, tá certo? É um momento de pandemia, né? Então, é o desafio que nós estamos encontrando da conformidade, como fazer conformidade, como fazer controle de conformidade num momento como esse, né? O que se diz por aí é que ninguém deve atrapalhar aquele que está salvando vidas, né? Mas o controle externo tem que ficar atento, porque o volume de recursos é enorme. E nós sabemos que um controle externo leniente não ajuda a salvar vidas, ao contrário. As consequências são muito piores um controle externo permissivo que não atua
de maneira presente e de maneira contundente diante dos desvios que nós estamos já vendo aí Brasil afora. Então, as contratações nesse ambiente são urgentes, né? São extraordinárias também, porque nós vivemos um momento onde os preços são extremamente flutuantes. Então, a maior parte desses insumos eles vêm do exterior e flutuam de um dia para o outro, e a maior dificuldade que nós temos é encontrar o preço de referência. Qual é o preço de mercado? Qual é o preço que deve ser praticado? Aí, então, nós vivemos nesse ambiente dicotômico, né? De um lado, nós temos que buscar eficiência na prestação da política pública, que é urgente, ninguém tem dúvida quanto a isso, e, por outro lado, nós temos o controle de regularidade, o controle de conformidade. Esse casamento, professor Sábio, em tempos de paz, já era um casamento tormentoso. Nesse momento que nós estamos vivendo, nós vivemos sempre na iminência do divórcio, realmente. É muito complicado. Então, aqui no Tocantins, em outros estados, a gente acompanha nos fóruns aí, dos diversos estados, dos tribunais de contas. É uma luta incrível, né? Compra de respiradores, de adegas de vinho e por aí vai. Então, é uma preocupação que a gente tem. Então, qual é a solução para isso? É trazer o controle que ocorre, via de regra, a posteriori, após a despesa, certo? É feito o dispêndio público para o momento anterior, um controle concomitante, digamos assim. E buscando diminuir as assimetrias decisórias entre os tribunais de contas, porque nós, de Tribunal de Contas, nós temos um papel orientador também das decisões administrativas, certo? Então, quando o Tribunal de Contas decide, ele, ao mesmo tempo, orienta decisões que, em princípio, devem ser decisões acertadas, né? E isso contribui, evidentemente, para a segurança jurídica, para os resultados de efetividade, de eficiência, ou seja, de conformidade normativa, nessas contratações que são contratações, de fato, emergenciais, né? Agora, para que isso seja possível, é necessário que os agentes eles interajam com o controle, né? Então, quando a gente fala dos agentes, eu não me refiro somente àquele que está executando a política pública no executivo. Perdoe a redundância, mas é exatamente isso. E também o controle externo, trabalhando no mapeamento desses riscos, acompanhando esses processos desde o início, com posturas ativas, né? Eu costumo dizer aqui no tribunal que o segredo desse momento é a transparência. A transparência realmente é o melhor detergente que há. Onde há luz, nós não temos dúvidas. E, para que isso seja possível, nós temos que incrementar um fluxo de informações. E vai do jurisdicionado para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas precisa entender o que está acontecendo na ponta, né? Como eu disse, é um momento de medidas extremas, mas a recomendação que o controle faz é que providências extraordinárias sejam tomadas quando elas, de fato, sejam requeridas pela necessidade. Então, nós temos municípios, pelo Brasil afora, declarando estado de calamidade, se descolando, como nós vamos observar no curso dessa breve exposição, das travas fiscais, sem que haja ainda uma real necessidade. Eu quero dizer com isso o seguinte: é claro que medidas profiláticas precisam ser tomadas no sentido do combate ao Covid-19. É evidente, ninguém questiona isso. Mas será que a medida da medicação é a mesma? Será que o município do estado de São Paulo precisa experimentar o mesmo medicamento que um município longínquo lá de Xambioá, que não tem sequer um caso ainda de Covid registrado? Penso que não. Então, essa tarefa do controle, dosar, medir a proporcionalidade e a razoabilidade dessas medidas que estão sendo tomadas. Antes de tudo, se eu tivesse que reunir essas palavras que eu comecei tecendo, a tarefa do gestor hoje é a determinação dos motivos. Tudo aquilo que se fizer nesse momento deverá ser antecedido de motivos muito bem determinados. Motivos no que diz respeito aos quantitativos, aos preços e à real necessidade. Então, nós vamos ver mais à frente
a Lei 13.979, que é uma lei que abre diversas possibilidades, mas que não devem ser utilizadas sem que haja real necessidade. Mas, se forem utilizadas, que sejam antecedidas de fortes motivos determinantes. Com a decretação de calamidade, o ambiente é o dos créditos extraordinários. Então, os senhores devem saber, os créditos extraordinários é modalidade de crédito adicional, só que é um pouco diferente. Por que os créditos extraordinários são um pouco diferentes? Diferente da realocação de recursos, que sai de uma categoria de programa para outra, de um órgão para o outro, ou de meras priorizações, ou mesmo dos créditos especiais ou suplementares, porque esses créditos especiais ou suplementares, que são espécies de créditos adicionais, eles dependem de autorização legislativa prévia. No caso dos créditos extraordinários, não. As providências já são tomadas por antecipação. E se as providências já são tomadas por antecipação, são muito maiores as responsabilidades do gestor. Para você ter uma ideia, no ambiente dos créditos extraordinários, eu não preciso indicar a fonte do recurso para que o dispêndio possa ser feito. Por decreto, o chefe do executivo abre esses créditos e, a partir dali, o dispêndio pode ser executado, sem que a indicação dos recursos que farão frente a esse dispêndio sejam devidamente indicados, como se faz nos créditos suplementares e nos créditos especiais. Agora, vejam só, professor Eduardo, nós aqui que acompanhamos o orçamento em tempo real, em tempos de normalidade, o orçamento dos municípios, eles são adicionados suplementarmente em 80%, 90%. 80% a 90%. Com o momento de pandemia, no ambiente dos créditos extraordinários, a gente imagina, não temos razão para acreditar, nem aquele mais otimista, que vai ser diferente. Então, a preocupação é enorme que nós vivemos, principalmente pelo volume de dinheiro. E está vindo o governo federal para a execução dessas políticas públicas que a gente reconhece, são de fato urgentes, mas a responsabilidade que envolve tudo isso, todos nós que participamos da academia e pensamos o direito e essas medidas de contenção. Bom, agora a pergunta que se faz é o seguinte. Bom, se o Brasil já vinha tendo problemas enormes com desequilíbrio fiscal, e agora que chegou essa pandemia, créditos extraordinários estão sendo abertos, de onde vem esse dinheiro? O dinheiro vem de endividamento. O país está se endividando, certo? Os resultados primários foram abandonados. Então, o gestor tem essa carta branca para agir. Quando os resultados primários são abandonados, nós vamos pagar juros mais elevados, já pagávamos o serviço da dívida, juros exorbitantes, vamos pagar muito mais. André, o que você quer dizer com isso? Que esse dinheiro não deveria ser gasto? Não, o que eu quero dizer com isso é que esse dinheiro tem que ser gasto com extrema responsabilidade. Porque, trazendo aqui para um exemplo bem prosaico, equivale a um chefe de família que está utilizando o cheque especial com juro altíssimo para resolver um problema de saúde na sua casa. Então, quando a gente pensa no Corona Voucher, quando a gente pensa na compra desses medicamentos, no seguro-desemprego, tudo isso virá de endividamento público, certo? De endividamento público, do abandono da regra de ouro. Então, todos nós sabemos que a Carta Constitucional ela criou travas de proteção do equilíbrio fiscal. Qual é a regra de ouro? Eu não posso me endividar para pagar despesas correntes. Ou seja, trazendo de novo para o exemplo bem doméstico, é como se um chefe de família pegasse dinheiro emprestado para pagar a sua empregada, para pagar a luz, o telefone. Não pode fazer isso. Despesas correntes, esse tipo de despesas não podem ser custeadas com empréstimos, mas houve essa permissão. Então, houve uma flexibilização, o inciso 3º do artigo 167 da Constituição foi flexibilizado
para que recursos viessem em socorro da gestão pública para fazer face a essa necessidade urgente. Ainda no plano do equilíbrio fiscal, com a decretação do decreto de calamidade, nós temos todas as possibilidades que o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal abre. Quer dizer, suspensão de reenquadramento da dívida consolidada. Então, essa é uma necessidade que, nesse momento, como gestor, não preciso ter essa preocupação. A questão do gasto com pessoal, flexibilizado também. A contingenciação, o contingenciamento de despesas, ou seja, um conjunto de coisas que abrem espaço no orçamento para um manejo livre. Agora, o manejo livre traz consigo uma enorme responsabilidade. Traz para nós, do controle externo, da sociedade civil organizada, também uma responsabilidade. Afinal de contas, esse dinheiro é de todos nós. E dentro desse contexto de flexibilização da regra de ouro, do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ainda tivemos a ADI 6357, acabou por aí, que suspendeu outros dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, no ambiente fiscal orçamentário, nós temos um ambiente de completa liberdade para que o gestor, presume, consuma e faça o dispêndio com toda a responsabilidade. Né? Para adequação e compensação, criação e expansão de despesas voltadas ao combate ao Covid-19. Chegamos, portanto, à Lei 13.979, que é uma lei excepcional, abre a possibilidade de dispensa de licitação, inaugura outras possibilidades de dispensa de licitação. Trata-se de uma lei nacional, aplica-se, portanto, aos 3 estamentos da Federação, União, Estados e Municípios, e facilita a vida do gestor. A lei dispensa documentos. Então, se nós visitarmos lá o artigo 4F da lei, nós temos documentos que, via de regra, são exigidos, que são dispensados. Nós temos um reconhecimento por antecipação da emergencialidade dessas contratações. Ao gestor, foi conferida por lei uma presunção de boa-fé. Está lá no artigo 4B. O gestor deve agir de boa-fé. Ué, mas age de boa-fé. Mas qual é o propósito disso aí? Conferir liberdade ao gestor, para que ele tenha possibilidade de manejar seus processos de compra com mais facilidade, consumindo menos tempo. Agora, se ele vai ter todas essas facilidades, os quantitativos, será necessário realmente? Nós estamos vislumbrando aí compras de máscaras, 500 mil máscaras, municípios pequenos, não tem 20 mil habitantes, 500 mil máscaras. Para que isso? Medicamento em escalas absurdas. Tudo em nome da urgência da situação que nós estamos vivendo. Eu alerto, eu já tive em outras oportunidades, questionando isso tudo. Existem recomendações para que o controle não atrapalhe, né, a execução das políticas públicas, mas, reitero, volto a dizer, o que significa atrapalhar? Se o dinheiro público está sendo despendido dessa maneira, não vai faltar? Em algum momento vai faltar. Ou, pelo menos, ao custo de uma recessão severíssima que nós vamos viver num futuro muito breve. Então, os fundamentos motivadores da Lei 8.666, que é uma lei conhecida, não são os mesmos fundamentos dessa Lei 13.979. Por ser uma norma excepcionalíssima, ela traz possibilidades que a 866, principalmente nos seus artigos 24 e 25, que tratam de contratações diretas, não tem. Então, nós temos um ambiente do artigo 24 da Lei de Licitações, um ambiente de calamidade comum. Essa é uma calamidade extraordinária, reconhecida mundialmente. E, em razão disso, todas as facilidades que advêm dessa premissa. Nós tivemos também a MP 9/2000 de 2020,
que permitiu a ampla participação nesses contratos, inclusive, paz, professor Sabo, de empresas inidôneas ou impedidas, ou seja, o poder público está autorizado a contratar com quem não é de confiança, e a gente pode afirmar dessa forma, porque uma empresa que é inidônea, ela não é uma empresa de confiança. Bastando que o administrador comprove que aquele é o único fornecedor e a necessidade e a urgência daquela contratação. Certo? Além da boa-fé que já foi falado, a boa-fé ela tem uma importância. É porque essa presunção de boa-fé que se atribui ao gestor impõe ao controle, para que haja responsabilização, a fixação do dolo ou da culpa grave. Ou seja, ele tem uma blindagem a mais no manejo dos seus atos a partir dessa boa-fé presumida a partir da lei. A lei dispensou também estudos técnicos preliminares. Esses estudos são aqueles que visam justificar a escolha. A lei dispensa isso, existe tão somente um termo de referência simplificado. Além disso, embora não haja previsão para obras de engenharia, há previsão para a contratação de serviços de engenharia, isso também está autorizado na própria lei, ou seja, naquilo que diz respeito à demolição, conserto, montagem, há essa possibilidade de contratação. E o que a gente pode concluir ao final? São muitos os recursos envolvidos, certo, no combate ao Covid-19. Isso impõe um controle institucional fortíssimo, mas não só um controle institucional robusto, impõe também um controle social muito forte. Agora, para que haja esse controle social muito forte, é necessário que haja transparência. Transparência é uma coisa que a gente ainda não tem visto. Olha, para você ter uma ideia, nós aqui a gente faz levantamento de preço para checagem desses valores e nós temos dificuldade de comparação. Um respirador que é comprado no estado da Bahia, a designação desse respirador é publicado lá. Você não consegue comparar o preço, porque você não sabe se o respirador comprado na Bahia é o mesmo respirador comprado no Pará ou no Tocantins. Quer dizer, isso é transparência. A transparência é aquilo que oferece ao homem médio, a partir de uma simples verificação, conhecimento daquilo que ele quer verificar. Se o próprio controle tem dificuldade, com muito mais razão, a sociedade vai ter para ajudar nesse controle. E o controle social é importantíssimo. No que diz respeito ao campo das terceirizações, então a gente sabe que tem muitos estados da federação que vêm planejando terceirizações, tem estados já utilizando organizações sociais, existem, controle externo tem reservas com relação às organizações sociais, isso é verdade, mas o que é importante entender é que a culpa nem sempre é da organização social. Nós sabemos disso. Os contratos de gestão são celebrados com o poder público, existe uma ingerência do executivo fortíssima em cima desses contratos de gestão. Muitos desses contratos são, em algum momento, desvirtuados, dirigidos a outros caminhos. E cumpra o controle auxiliar, porque essa é uma solução importantíssima. Porque as organizações sociais elas atuam no mercado com muito mais velocidade e podem contribuir, sim, com esse momento que nós estamos vivendo. Agora, para que haja isso, é importante nós termos que a qualificação das organizações sociais realmente seja feita segundo critérios objetivos, claros. A seleção da organização social que vai auxiliar subsidiariamente ali o poder público na concepção daquela política pública também. Os termos contratuais bem claros. Claros para quem? Claro para quem vai executar, claro para quem vai fiscalizar, com as metas, os índices de desempenho bem evidentes, facilitando o trabalho do controle externo. Certo? Tudo isso de forma bastante mensurável, tangível, alcançável a todos nós. O que eu poderia dizer ao final é que, depois de tudo isso, nós teremos os processos administrativos, professor. Isso é
é certo. Então, virá aí o período das imputações de débito, das tomadas de contas especiais, responsabilização de gestores, enfim, das ações civis públicas. Tudo isso virá. Isso aí é tão certo quanto o Natal. Vai chegar, isso aí virá. Então, hoje nós já vivemos um momento, olha só, esses números que eu vou passar. Hoje nós já vivemos um momento em que, depois dessa decisão do Supremo, que tratou da prestabilidade dos créditos, dos títulos produzidos pelos tribunais de contas, nessas imputações de débito, quando alguém causa um prejuízo, o Tribunal de Contas constitui um título. E esse título segue para a execução. Chegou-se à conclusão de que, no quinquênio, em 5 anos, 65% desses títulos prescreveriam totalmente. 65% prescreveriam totalmente. 24% prescreveriam parcialmente. E do que remanesce disso, apenas 11% estariam aptos para execução. Ou seja, nós estamos tratando de prescrição de títulos que, em última análise, representam prejuízo ao erário. É a chance de recuperação daquilo que foi desviado. E esse é o momento que nós estamos vivendo. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Então, para o controle externo, e eu já vou concluir na minha fala, é o momento de repensar também se nós não deveríamos estar passando de um controle de regularidade para um controle de responsabilização pelo resultado, dando mais ênfase a auditorias operacionais, aquela auditoria que indica ao gestor com bastante clareza e que também serve para auxiliar aí nas ações civis públicas por atos de improbidade administrativa. Então, esse é um contexto geral. Eu procurei ser o mais breve possível daquilo que diz respeito ao controle externo e o combate ao Covid-19. Agradeço a todos. Doutor André Luiz de Matos, com a licença do Cláudio Ramos, se me permite fazer uma rápida reflexão, porque foi excepcional a sua fala, justamente qual é o momento em que vivemos. O momento é um momento de exceção, um momento de excepcionalidade, mas uma excepcionalidade com regras, onde houve completa flexibilização das normas de natureza, de execução orçamentária e financeira. Se eu puder dizer assim, para um doutor em direito, para um conselheiro do Tribunal de Contas. E aí o que nós temos? Nós temos aqui fazer com que essa liberdade seja uma liberdade condicionada, seja uma liberdade que tenha critérios e uma liberdade que, justamente como disse, a atuação do gestor precisa ser motivada. Tem que haver uma motivação, né? Algo que foi construído, que está expresso na nossa Constituição de 88, para todos os agentes, como todos sabem, a todos os agentes políticos, todos devem, de juízes, né? Promotores, procuradores, todos devem ter motivação nos seus atos. E não há dúvida nenhuma, também para as entidades do terceiro setor, isso dúvida não há. Então, quero dizer que tenho visto realmente com preocupação com relação a essa flexibilização, que acabou sendo excessiva, essa flexibilização. Nós vamos ter essa visão, com certeza, como você falou, antes do Natal, tá? Já temos hoje uma atuação muito clara dos poderes públicos, dessa gama de exercentes do controle social, já identificando esses maus comportamentos, né? Fazendo com que recomendações já sejam expedidas, notificações, atuações de inquéritos, processos, justamente porque uma série de abusos foi identificado, está sendo identificado. Agora, eu creio que, no final da sua fala, justamente nós temos que viver uma nova realidade, uma realidade de controle de resultados, né? E que esse controle seja efetivo. Bom, era só essas rápidas reflexões e Cláudio, vamos dar seguimento aí com a sua orientação.
Sim, claro. Bom, recebemos uma aula do professor André, né, na visão durante a pandemia e já numa visionário no pós-pandemia ou enquanto pandemia, o que nos espera. Então, o gestor público e o gestor social deve se ater às questões agora de compliance. Receberemos a visão agora do nosso professor José Eduardo Sabo Paz, uma leitura bem rápida do grande currículo dele, né, um currículo resumido. É procurador de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal, doutor em Direito Constitucional pela Universidade Complutense de Madrid, Espanha, professor do programa de mestrado em Direito da Universidade Católica de Brasília, atualmente procurador distrital dos direitos do cidadão. Autor, dentre outras obras, dos seguintes livros: Fundações, Associações e Entidades de Interesse Social, já na 10ª edição. É a nossa Bíblia, né, doutora Ana? Já tenho a minha aqui, autografada, né? Ele, como pai, né, o autor da Bíblia do Terceiro Setor, como professores que nós somos, nós indicamos, né? Cláudio, indica algum livro? Ana, indica algum livro? Está aqui, do professor, né? Então, temos o privilégio de compartilhar, de conversar hoje com ele. Além disso, outras edições, Terceiro Setor de Tributação, tem um livro também sobre compliance, que é o tema de hoje. Então, temos a satisfação de entregar a palavra, né, para nos brindar com essa visão, com a experiência dele, enfim. Professor, contigo novamente, por gentileza, a palavra é vossa. Muito obrigado, Cláudio. Depois desse marketing incrível, via Facebook, YouTube, excelente. Sabe que na vida nós temos desafios. Na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, e administrar é um desafio. Isso eu acabei por me refletir sobre esse ponto na fala do nosso palestrante, Dr. André Luiz, onde hoje os gestores, eles, de todas as formas, eles estão tendo um desafio muito grande nas suas ações. E esse desafio é complexo. É complexo e envolve tanto os entes públicos como os entes privados. Nós vivemos desafios hoje dentro das nossas casas, nos nossos comportamentos. Nós vivemos desafios hoje nos nossos ambientes públicos ou nos nossos escritórios privados. Nós vivemos desafios hoje no âmbito de todas as instituições que trabalham com o controle. Tá? Olha só quantas preocupações e quantos desafios, em razão do cenário e das perspectivas, o nosso André colocou. Agora, para tudo isso, se exige uma responsabilidade não só individual, mas, tenho dito, responsabilidade coletiva. Tá? Nesses momentos, todos somos responsáveis não só por nós mesmos, somos responsáveis pelos outros. Qual foi o chamado que nós estamos fazendo aqui a partir da primeira fala? Todos somos responsáveis. E temos que agir dentro dessa responsabilidade, entendendo não só o hoje, mas nós vamos ter um amanhã. O amanhã vai ser impactante, impactante, e com muitos ônus. Né? Por isso que nós temos que ter uma gestão profissional. Quando eu falo nós, é em todos os ambientes. E aqui, com certeza que o Dr. Ricardo Monello é que vai tratar com maestria do tema que ainda nem cheguei, que é o tema do compliance. Né? O que digo nessa introdução é que todos nós devemos ter gestão profissional. Tá? E gestão profissional se faz com atuações interligadas, atuações compartilhadas, fazendo com que cada uma das nossas instituições tenha os seus órgãos. Não há instituição sem membros, sem órgãos, sem vida. Né? Órgãos atuantes, capacitados, responsáveis. Portanto, o que nós precisamos hoje para que a gente não tenha nefastas consequências amanhã? É de uma governança responsável. Tá? Uma governança que perceba
a importância do dia a dia e suas consequências para amanhã, mais do que nunca, justamente por causa dessas flexibilizações a partir da própria lei de responsabilidade fiscal, a partir dessa gama de recursos, gama de dinheiro que está sendo gastos e que está sendo colocado à disposição. Interessante, as entidades do terceiro setor. Elas têm liberdade, né? Agora, é uma liberdade condicionada, não é uma liberdade absoluta. Na verdade, ninguém tem liberdade absoluta, tá? É uma liberdade condicionada. E digo mais, princípios que são adotados pela administração pública não só podem, mas devem ser adotados pelas entidades privadas do terceiro setor. Tá? É importante entender que nós temos que ter uma governança valorizando a integridade. Valorizando a integridade. E essa governança, hoje, nós temos cada vez mais que fazer com que as pessoas percebam a importância de agir de acordo com esse cabedal de normas, né? Fazer com que as entidades compreendam que todos têm uma missão, todos têm uma finalidade, um objetivo a cumprir, e as atividades que realizam devem ser de acordo com essas finalidades e com essa missão. Portanto, todos esses procedimentos que envolvem a própria organização social para que atenda os seus objetivos devem estar em conformidade com as normas que trabalham a sua atuação. É claro que aqui acabei colocando de uma forma muito leve um conceito a respeito de compliance. Tá? Compliance. Agora, esses programas de compliance, nós temos requisitos. Nós temos requisitos. E o principal deles, que vai ser exposto com todo o cuidado, porque ele sim é um palestrante, o Ricardo Monello, tá? Nesse tema, é justamente a vontade institucional. Nós temos que ter vontade institucional. E vontade institucional não é só do dirigente maior, quer no ambiente público, quer no ambiente privado. Vontade institucional deve ser compartilhada por todo o segmento, por todo o conjunto das pessoas, o conjunto da sociedade. Numa escala menor, é do dirigente da entidade até aquele colaborador, tem lá uma terminologia em inglês, né, stakeholders, é todo o conjunto de colaboradores que atuam dentro da entidade. Tá? Portanto, nós temos, para um programa de compliance, ter determinados pilares, ou alguns pilares muito certos de que eles têm que acontecer e eles têm que fazer com que essa atividade seja baseada nesses pilares. E o primeiro deles é justamente essa compreensão da importância de uma gestão. Não é porque, falando concretamente, não é porque houve uma flexibilização da Lei Federal 13.979, uma flexibilização por decisão do Supremo, que a entidade, ao realizar uma prestação de serviço com aquele município, com aquele estado, na verdade, conselheiro André, é que ela vai se descuidar, né, de relacionar no seu termo de referência ou na sua capacidade técnica aquela condição que ela tem para exercer aquela parceria. Não é, Ricardo? Não. Pelo contrário, ela vai ter que ser mais cuidadosa e mais exigente. Né? Hoje, transparência é tudo. Nós temos feito uma luta muito grande aqui. Né? Como sabem, eu tenho a oportunidade de coordenar as ações aqui do Ministério Público na questão da pandemia, e as controladorias, hoje o tema é transparência. Nós temos que ter os contratos todos no portal. Nós temos que ter esse encaminhamento dessa dificuldade grande de saber esse preço médio ou esse preço mínimo, né? Porque hoje está, digamos, uma pandemia de pessoas, entre aspas, capacitadas para oferecer, né, LPIs, para oferecer ventiladores, para oferecer alternativas, né, das mais variadas para essa situação. Quero dizer e faço observar que dentro desses pilares, né, um dos pilares importantíssimos é a existência
de controles efetivos. E controle é controle interno, né, dentro da instituição, né, controle preventivo, controle detectivo, né, fazendo com que haja, sim, justamente essa percepção por parte dos órgãos de controle externo de que o importante é nós termos o resultado, a efetividade. Mas é claro que nós temos que ter um standard, um mínimo, uma série de relacionamentos que façam com que esse controle interno seja fortificado. Não há dúvida nenhuma que a todo momento deve ser, e eu não sou um especialista nesse ponto, nós vamos ouvir aqui o especialista, uma análise de riscos. Uma análise de risco. É verdade, a todo momento nós temos que verificar qual é o risco que nós teremos dentro do cumprimento das nossas finalidades em razão das nossas ações. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Veja só o que foi colocado aqui pelo primeiro palestrante, né? Olha a análise que ele já está fazendo com relação aos riscos do final de 2020, do final de 2021. Com certeza, com relação ao PIB, com relação ao nosso endividamento, né? As nossas ações de hoje que vão basear o resultado de amanhã. Não há dúvida que a comunicação e a transparência são fundamentais na inserção de qualquer programa de compliance e de qualquer atuação transparente, né? E isso se faz, não só essa parte de comunicação, mas qualquer uma de aplicação ou de compreensão de normas e fazer com que as normas se cumpram no âmbito da entidade a partir do seu próprio estatuto, é capacitação, é treinamento, sabe? É conhecimento. Esse é o desafio, sabe? O desafio é termos capacidade de entender que todos temos possibilidades de não só nos conhecer, mas conhecer a realidade em que vivemos e conhecer aonde atuamos cada vez mais, cada vez mais. E gostaria de dizer, de colocar já nessa fase indo para o final, que não existe nenhuma ação, quer numa entidade do terceiro setor, quer numa atuação governamental, em que não deva haver uma monitoração, um acompanhamento, né? Uma atualização das normas, a percepção de que as realidades são mutáveis. Me atrevo a dizer aos nossos palestrantes aqui, ao nosso público, que o próprio Poder Legislativo deve e pode ser compelido a rever, e o próprio Poder Judiciário, os seus entendimentos, conforme for evoluindo, no caso específico, essa pandemia. Tá? Flexibilizou em algum momento. Será que não vai haver um momento de desflexibilizar? Tá? Será que não vai haver o momento do Supremo reanalisar sob uma nova perspectiva face à situação atual? É isso que nós estamos vivendo a cada momento. A cada momento se analisam as perspectivas, aqui fazendo um paralelo, se analisam as perspectivas do isolamento, das posturas, em razão do acréscimo, em razão da chegada ao pico da pandemia. Da mesma forma, vai chegar um momento que nós temos que reanalisar ou obstar ou desflexibilizar esses comportamentos. Não há como deixar de acompanhar e investigar e, eventualmente, sancionar comportamentos que sejam comportamentos com desvio, né? Dentro de qualquer entidade e no âmbito do poder público. Encerro essas, que eu nem posso dizer que foi uma palestra, mas reflexões, né? Reflexões a respeito de compliance, dizendo ao final que deve haver sempre uma visão estratégica. E a visão estratégica é uma visão que se faz presente a longo prazo, entendendo ou buscando entender
para onde a ação daquela entidade pretende se dirigir. Qual é o objetivo final que ela pretende atender. E esse deve ser um parâmetro que não pode deixar de ser observado em todos os momentos. Isso vai direcionar, não há dúvida nenhuma, uma gestão de riscos. Isso vai dimensionar a complexidade e a grandeza ou a especificidade do programa de compliance. Não é verdade, Ricardo Mondello? É que você, com certeza, vai nos brindar com as diversas espécies, né? Que eu não tenho capacidade, né, para fazer todo esse detalhamento. Mas você vai poder nos dizer, porque justamente isso faz parte dessa estratégia. É isso. Agradecendo essa oportunidade de atuar como palestrante dentro aqui do evento, viu, Cláudio? Obrigado, Ana. Professor Sabo Paz, assim, é motivador ouvi-lo com essas reflexões de quem conhece, de quem sabe, nessa visão de futuro. Nosso também. Está cortando, Cláudio, está cortando. Ah, está cortando? O meu sinal acho que não está muito bom. Então, agora passamos a palavra ao Dr. Ricardo Mondello, né? Grande em direito processual, Bom dia a todos mais uma vez. Uma alegria muito grande estar aqui. E um desafio e também a expectativa que o nosso mestre deixou em cima da minha fala aumenta demais a minha responsabilidade, né? Eu quero cumprimentar cada um de vocês, Ana, doutora Ana Carolina, amiga, presidente da nossa Comissão de Direito do Terceiro Setor, uma mulher incrível, uma advogada brilhante que, com maestria, desenvolve o seu trabalho em prol de muitas organizações, também tem uma ação voluntária muito importante, inclusive para a nossa classe, e que tem contribuído muito, fomentando discussões, não só dentro da ordem no estado de São Paulo, como a gente tem visto aqui, dando um grande exemplo de cidadania. Doutor André, obrigada, Ricardo. Obrigado. E deixei por último, mas não menos importante, né? O nosso mestre, professor de muitos e muitos anos, que não só de acompanhar através dos seus livros, dos seus escritos, mas doutor Sabo, sei lá, faz décadas que eu já o conheço e acompanho o seu trabalho, o brilhantismo e a contribuição. E posso aqui testemunhar, professor, do desafio de falar para o senhor, falar para o doutor André, dois doutores no assunto, e quem a gente se espelha, né? Em pessoas que nós procuramos seguir do ponto de vista da academia, mas também da integridade pessoal, do caráter, da ética, da simplicidade que tem, com tanta sabedoria, com tanto conhecimento. Então, é uma honra muito grande poder participar desse evento organizado pelo NEPATS, pela Universidade Católica, com o apoio da nossa querida Ordem dos Advogados. Falar do compliance, e não só na atuação preventiva, diante de tudo que nós estamos vivendo, se torna ainda mais relevante. A própria fala do doutor André, quando falou muito bem, com muita técnica e muitos detalhes, a riqueza ali, a prática, quem vive na prática o ambiente do controle externo, o controle, ainda que seja a posteriori, é importante que todos saibam que ele existe
e vai existir, e a população, o cidadão comum, quer cada vez mais efetividade nesse controle. E eu ousaria dizer aqui que a Constituição Federal de 88, ela trouxe inúmeros avanços, inúmeras conquistas para a sociedade brasileira, mas dentro desse tema eu trago dois grandes aspectos que são relevantes e o Brasil dá um grande exemplo para o mundo, que é o Ministério Público, dentro das suas competências, como está na Constituição, e o ambiente de controle dos tribunais de contas. E não só dos tribunais de contas. Quando lá no artigo 70 exige-se ali a prestação de contas, é o cidadão comum sentir-se parte de uma cultura de controle social, de controle externo, cuidar daquilo que é a res pública, daquilo que é dele, daquilo que cada um de nós estamos pagando, né? Agora, acho que foi o Sabo que colocou, né? De certa forma, a conta vai chegar. Né? Então, nós não podemos admitir que um afrouxamento do controle sirva como um cheque em branco e assinado. Não é só um cheque em branco e assinado, porque a sociedade, cada um de nós, vamos pagar, e isso vai significar, vai impactar a saúde, a educação, assistência, moradia, uma série de questões. E quando nós falamos do programa de compliance, as pessoas, quando tratam do compliance, ou quando se deparam com esse assunto, e aí eu trago a minha experiência como profissional do direito e também da contabilidade, as pessoas, de modo geral, têm uma capacidade muito grande de complicar o tema. Ou seja, ou se imagina que o compliance é uma corrida de 100 metros, então você tem que dar um tiro rápido e tentar vencer e cumprir esses 100 metros, ou torna-se algo tão complexo que muitas vezes no dia a dia das organizações, um dirigente acaba falando, não, vamos deixar isso para depois, ou isso custa caro, ou isso é muito difícil de ser implantado. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é que o compliance, ele não é uma corrida de 100 metros, é de fato uma maratona, uma jornada que a organização vai se preparando e tijolinho por tijolinho ela vai cumprindo algumas etapas. Então, eu falo do tijolinho até na própria linha do nosso mestre professor Sábio, quando falou dos pilares. Né? Então, você não bota um pilar ali, você constrói uma estrutura. E o compliance é esse o primeiro conceito que eu trago para vocês, que ele deve ser algo construído em várias mãos e por muito tempo durante uma grande caminhada da organização. E o compliance, dentro do terceiro setor, veja, poucos setores são tão regulados no Brasil, talvez a exceção do elétrico, da telefonia e de águas, como o terceiro setor. E o terceiro setor ele é tão regulado porque ele guarda a relação entre as pessoas que compõem uma organização, associados, os membros daquela organização, ela se integra com entes públicos, outras organizações privadas, empresas, e, acima de tudo, desenvolvendo políticas públicas. Esse é um ponto que mostra a complexidade que envolve os diversos tipos de organização do terceiro setor. Então, cada uma, a sua maneira e decorrente das suas atividades específicas, vai ter um regulatório específico. E quando nós pensamos, o momento atual, não só da pandemia, mas o momento que nós estamos vivenciando há algum tempo no mundo, não só no Brasil, é um momento novo, onde as pessoas, a pessoa comum, ele não admite mais fazer as coisas de qualquer jeito. E isso é na família, isso é na pequena organização, na grande organização. Ou seja, mais do que novas normas, as pessoas querem uma conduta de boas práticas na gestão. Então, o compliance, aquele que pensa conformidade, compliance, ele pensa, acima de tudo, em a adoção de boas práticas, fazer a coisa
direito. E na pandemia, nós vamos perceber, como bem falou o doutor André, essa questão, vamos dizer, da flexibilização, ela pode ser um grande risco para a entidade. Por quê? O que nós queremos no ambiente de compliance? Mitigar riscos. Mas quando eu falo mitigar, é diminuir a incidência de risco, porque o risco existe. O risco, não existe risco zero, isso é uma falácia. O que nós temos que fazer é mitigar, minimizar os riscos. Agora, quais são os riscos que as entidades estão expostas e exponencialmente na pandemia? Inconformidades, erros, fraudes, desvios e, por que não, ilícitos. Então, esse conjunto de riscos em relação a algo, em relação a alguma norma. Eu fui anotando aqui, cada um de vocês que foi falando, então eu fiz vários papeizinhos, né? Não temos o PowerPoint hoje. Então, o momento da pandemia exige que, ainda que o ente público possa ter havido a flexibilização, em relação a algumas coisas, submetida ainda a diversas outras normas. Então, nós não podemos flexibilizar ética e a conduta correta, seja na entidade, seja no governo. E o foco maior disso tudo, o compliance visa prevenção. É a prevenção do risco para proteger o recurso público e, olhando dentro da nossa entidade, proteger a entidade, proteger o dirigente e aquilo que é mais valioso, principalmente para as nossas organizações da sociedade civil, que é a credibilidade, que é a sua reputação. Nada tem maior valor na sua organização que a reputação de quem está nela e da própria instituição. Então, quando nós falamos do compliance, claro, o compliance ou conformidade são sinônimos, vamos dizer, em relação às normas, de modo geral. E a integridade, sim, com um ambiente muito mais de prevenção naquilo que se refere ao manuseio do recurso público, ou seja, a integridade é prevista na lei anticorrupção, né? Enquanto o compliance ou a conformidade é, de modo genérico, a conformidade com as normas. Prevenindo também o nível de responsabilidade de dirigentes. Nós temos visto, hoje mesmo, 6 e pouco da manhã, assistindo no jornal, uma operação da Polícia Federal também chegando em organizações sociais. Então, veja, por que está chegando na organização social? Porque, de certa forma, ela foi usada, mas ela também não adotou medidas mínimas para evitar ser utilizada. E eu falo para vocês com muita tranquilidade, é fácil cair no canto da sereia quando um gestor público propõe uma parceria com uma organização social, trazendo milhões e falando, olha, a pandemia flexibilizou a contratação. E isso, então, pode parecer como algo importante, porque eu vou resolver o problema de vidas, mas a organização pode estar trazendo uma série de problemas para a entidade e problemas criminais até para os seus dirigentes. E quando nós falamos em compliance, como eu falei, não é uma corrida de 100 metros, é uma jornada, pensando no seguinte, as nossas entidades estão sujeitas a diversas normas, diversos regulamentos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para dentro da minha organização, saber o que eu faço, como eu faço, com quem eu faço. E aí eu vou lembrar o seguinte, quem está nos assistindo, provavelmente eu tenho aqui uma entidade de educação, eu tenho uma entidade de saúde, uma entidade de meio ambiente, de cultura, cada uma delas tem um conjunto de normas aos quais estão sujeitas. Então, a primeira grande dica é mapear normas. Quais são as atividades? E aí eu sei que eu sou uma entidade de educação filantrópica ou beneficente, então eu vou ter as normas do Ministério da Educação, eu vou ter as normas da Secretaria de Educação e vou ter as normas da filantropia. As normas da filantropia, por sua vez, vai desencadear normas de certificação e normas de imunidade. Então, eu pego esse exemplo, porque no mapeamento eu vou pegar quais são as normas da minha Secretaria de Educação que eu devo cumprir.
Quem vai acompanhar isso? Quais são as normas para a certificação da filantropia? Quem vai cuidar disso? Quais são as normas perante a Receita Federal para a imunidade? Quem vai cuidar disso? Porque se eu olho como um todo, eu nunca começo, eu não sei por onde começar. E aí eu vou fazer uma visão de mapeamento de riscos. Porque eu tenho risco em relação à filantropia, eu vou ter um risco em relação às questões trabalhistas, eu vou ter um outro risco em relação ao voluntariado, um outro risco em relação à LGPD, que o nosso amigo Cláudio Ramos é mestre no assunto, e eu vou ter um risco, por exemplo, em relação às normas contábeis. E aí eu sabendo quais são as normas, eu vejo quem são as pessoas e aí eu vou estabelecer. Então, quando nós falamos do mapeamento de risco, é risco em relação ao descumprimento de alguma norma legal ou administrativa. Mas muitas vezes, professor Sábio, professor André, as pessoas estão preocupadas excessivamente em relação ao descumprimento de uma norma da filantropia, do MEC, de uma secretaria, e esquece o que eu chamo de regra de ouro, que é o principal, que é o compliance institucional, que é cumprir o próprio estatuto. E aí nós falamos da importância, porque muitas vezes as pessoas, pelo ato voluntariado, assumem uma direção de uma organização sem se dar conta quais são os direitos, mas também os deveres que o estatuto traz em relação aos associados. Então, a primeira grande questão, o primeiro grande regulatório é conhecer o estatuto, ver o que o estatuto estabelece no tocante a compras, vendas, gestão de ativos, aplicações financeiras, parcerias, todas essas questões que são do dia a dia, independente do valor, independente da expressão monetária, mas da atitude em si. E aí, indo para essa questão dos dirigentes, o professor Sábio falou dos pilares. Alguns teóricos apontam como 7 pilares, outros 9, outros 12 pilares do compliance. O que eu vou dizer, talvez, na minha opinião, o principal pilar é a cultura de integridade, é a cultura de transparência. E o doutor André falou da palavra transparência, e eu trago a transparência como aquela preocupação em tornar visível e compreensível, né, as informações, as atividades e decisões da organização. Transparência não é publicar num site, é a cultura, a vontade de ser claro, de ser compreensível. Porque eu ponho uma demonstração contábil, 90% da população não sabe ler um balanço. Então, convenhamos, isso não é ser transparente. Transparência é você dar condições para que quem veja as contas, saiba das informações, consiga compreender e consiga até opinar sobre alguma coisa. E o segundo ponto mais importante e fundamental de todos os demais pilares é o apoio da alta administração. Se o presidente da organização não tiver essa cultura e a sua diretoria não implantar, não adianta comprar ou baixar da internet o modelo de compliance. Isso não vai acontecer adequadamente. Ou seja, as pessoas, a direção precisa ser a primeira a implantar a cultura, dar o exemplo das atividades, das atitudes e replicar essa questão. Então, o apoio da alta administração, e o que eu falo, uma dica também muito importante. Se a sua administração quer ter uma cultura, uma prática de integridade, institucionalize. Não vire uma ata de diretoria. Leve para o estatuto social da organização, porque independente de quem está na gestão, isso vai se perenizar na organização. Feito o mapa de risco, mapeamento das normas, claro, descumprir uma norma trabalhista é uma autuação, é um processo trabalhista, é um nível de risco. Descumprir uma norma do SEBAS, eu posso perder a imunidade, o impacto pode ser muito maior. Então, eu vou estabelecer, inclusive, prioridades em relação a essas normas. E, para finalizar aqui, eu diria o seguinte,
eu não faço um programa de integridade se eu não investir em, como bem fala o professor Sabo e também no seu livro, governança. Governança, eu faço parte do IBGC também, né, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, nada mais é do que cada um no seu quadrado, e isso formalizado. Ou seja, quem compra não é quem paga não é quem vai estar negociando, quem vai estar administrando. Como é que eu faço isso na pequena organização? Eu vou trazer isso para a realidade da organização. Depois disso, eu preciso ter código de ética e conduta. As pessoas precisam saber os valores da organização e saber como se comportar em relação ao que pode ou que não pode fazer, o dever ser e o que não se deve fazer em hipótese alguma. E aí eu também trago para vocês que nesta época de pandemia é fundamental a atenção na área de compras, fornecedores. A entidade está vendo ali, o fulano saiu no jornal logo cedo, o fornecedor não é uma luz amarela, é luz vermelha piscando e com sirene junto. Né? Quem é que está envolvido? Eu tenho visto entidades, não, eu vou comprar desse aqui porque esse é o mais indicado. Você realmente adotou mecanismos para tal? Eu precisava comprar, o processo de compra ainda mais. Por quê? Porque a conta vai chegar e vai estourar na entidade, que na maioria das vezes pode ser utilizado. E critérios como remunerações, critérios de pagamentos, obrigações acessórias, receitas às vezes não devidamente declaradas. E, por fim, como auditor, também não posso deixar de falar que a pandemia traz urgência também na gestão. Mas a urgência da vida e da gestão não significa descumprimento das demais normas, inclusive normas contábeis. Eu digo para reconhecimento, registro, evidenciação, valoração, obrigações acessórias e documentos fiscais. Então, eu não sei se eu me estendi demais, eu vou devolver a palavra aqui para o Cláudio, para o professor Sabo, dizendo mais uma vez, da alegria. Professor Sabo, na sua apresentação, ali ao falar do programa de mestrado, eu acho que eu mandei um WhatsApp para o senhor há alguns dias, eu tenho muita vontade de ingressar no programa de mestrado, a Ana está fazendo com meu primo, com o Danilão, um grande amigo nosso, e eu já estou e quero ter a oportunidade de tê-lo e aprender ainda mais com o senhor. Muito obrigado, eu fico à disposição. Ricardo, nós aprendemos com os alunos, viu, Ana? Era só para dizer isso, né? Eu aprendi com a Ana, aprendi com o André, a Luísa, porque nós apenas direcionamos, né? Depois os trabalhos são assim, eles ganham vida própria, os autores eles se realçam e jogam luz para os seus professores e seus examinadores. Essa que é a pura verdade, né? Tanto que hoje nós vimos isso. Nós só vimos assim clarões que sustentaram na maior transparência e na maior claridade, né? À luz do dia, não é, André? Aqui o debate, mas interessantíssimo, viu? E eu estou vendo, né, Cláudio? Tem chegado perguntas aí, eu tenho a impressão que nós vamos motivar a todos a fazerem e até a responderem, né, essas perguntas. Cláudio, você chegou a ver algumas perguntas? Sim, nós temos 5 ou 6 perguntas. Procederei, então, à leitura, né? E os colegas expositores fiquem à vontade para respondê-las. Tá? Então, vou começar pela primeira. É da Patrícia Prazeres. Vocês acreditam no novo modelo, no formato de licitar, capaz de tornar o processo mais transparente? É o doutor André, né? Doutor André, né? Ah, sim. Doutor André foi brindado. Eu penso que o processo licitatório brasileiro ele tem que evoluir, sabe, professor? Eu fui procurador do Estado e nessa oportunidade eu cheguei à seguinte conclusão. O processo fraudulento é o processo, do ponto de vista formal, melhor elaborado. Ele tem início, meio, fim, as justificativas, ele é perfeito. O que é que eu quero dizer com isso?
que a burocracia que nós vivemos hoje, a partir da lei de licitações e as propostas de modificações que nós estamos vislumbrando aí para a implementação no futuro pelos tribunais de contas, eu acho que isso talvez seja a solução. Eu acho que, aproveitando esse gancho para dizer, o melhor caminho para o controle, e é esse o propósito, o melhor caminho para o controle é o resultado que se obtém. Quer dizer, eu não entendo a burocracia como algo que pode trazer a segurança. Eu acho que a segurança ela é obtida a partir de um resultado. Se você fixa um resultado claro, um resultado na prestação pública, a burocracia que antecede naturalmente atende a isso daí. Então, hoje, o que nós vivemos? Nós encontramos aí processos licitatórios onde a administração não faz o projeto básico, não faz o projeto executivo. Isso tudo é feito pelas empresas. As empresas trazem isso para os autos. Entregam, de modo fraudulento, evidentemente, entregam. E o controle fica vencido por tudo isso. Pegando esse gancho, eu acho que foi isso que ela quis perguntar. Um processo licitatório vinculado ao resultado talvez trouxesse melhores consequências. Aquilo que se obtém pelo dinheiro empregado. E não o apego aos formalismos, porque, francamente, hoje eu já não acredito mais no formalismo. Excesso de normas, elas normalmente trazem... Eu tenho a impressão que ficou mudo um pouquinho, né? Sim. Deu um delay do doutor André. Deu um delay, mas eu tenho a impressão, Cláudio, que dá continuidade. Eu acredito que o que ele colocou está tão bem colocado que nos leva a meditar sobre as normas hoje existentes, né? Que foram flexibilizadas. Talvez hajam até questionamentos nesse sentido aí por parte do público, né? Agora, viu, Cláudio? Essa pergunta, né, do novo modelo de licitar, enquanto o professor André não volta, eu também trago aqui, não é uma resposta, mas uma reflexão. Nós acompanhamos diversas organizações no Brasil todo e a gente percebe, como a maioria das pessoas, que o modelo que o Brasil tem de licitação, ele é pesado, é burocrático e talvez não tenha se mostrado tão eficaz numa leitura do cidadão comum, haja vista... Eu acho que eu retornei agora. Né? Agora, a questão que eu penso por mais que se avance num novo modelo, a vontade de fraudar, a vontade de causar o mal, ou seja, o criminoso, ele sempre se reinventa. Ele sempre procura caminhos para se refazer. Eu trabalhei por muitos anos à frente da FENACON e o Conselho Federal na construção das normas do COAF, principalmente para a classe contábil e de assessoria. Então, o que a gente percebe é que aquele que tem o ânimo da ação criminosa, ele não vai se importar em contratar um bom profissional, um bom advogado, um bom contador, fazer a operação parecer a mais correta possível. Isso não é só no Brasil, é no mundo todo. Não é uma particularidade da gente. Então, eu penso que precisamos avançar em modelos de licitação, mas a gente precisa investir numa cultura de integridade desde a educação, desde da criança. Porque a falta da integridade está nos pequenos detalhes, né? Do furar uma fila, de uma tolerância com CD pirata, CD, a gente agora não tem mais CD quase, sei lá, coisas não é do nosso tempo. Do gênero, né? Ainda bem que eu não falei um LP pirata, né? Mas o também que eu trago a reflexão dentro do terceiro setor, ao mesmo tempo que é pesado o processo de prestação de contas, nós temos que lembrar o seguinte: o terceiro setor, em minoria, mas ele é um instrumento utilizado para crimes de lavagem de dinheiro, para corrupção, para uma série de questões. Então, nós temos que, quem é sério, ter uma preocupação em ter um nível de transparência melhor.
E essa reflexão eu trago porque a Ana também participa, o terceiro setor muitas vezes reclama do recurso, mas ele que não chega, ou com a demora que chega, mas ele também, o mesmo que pede, reclama às vezes para prestar contas. Então, essa reflexão a gente tem que fazer. Por que eu quero que um governo preste contas, que o empresário faça a declaração de imposto de renda na Receita Federal e a organização ela vai ser tão flexibilizada? Então, a gente tem que encontrar um meio termo, porque o dinheiro que está através de uma organização, muitas vezes é o dinheiro da população e de tributo. Não é só doadores, e se fosse só doadores também mereceria atenção devida. O que... Doutor André retornou, não sei se quer complementar alguma coisa, houve uma falha no sistema. Doutor Ricardo nos socorreu, mas em linha com a sua resposta, não sei se concluiu. Sim, eu concordo com ele, e acerca das organizações sociais, o que a gente percebe é que, em alguns casos, organizações sociais elas chegam nos estados, têm a qualificação, depois são selecionadas para agir juntamente com o poder público, mas não têm uma visão precisa da profundidade do problema. Os estudos que antecedem a participação da organização social no Estado não é preciso. Então, quando ela assina o contrato de gestão e começa a executar a tarefa, ela se depara com uma tarefa hercúlea que ela não conseguiu prever, porque não fez a tarefa de modo antecedente. Então, encontra um cenário... Aqui nós vivenciamos organização social em 17, 19 hospitais. Esse é um problema. Porque quando a orientação que se tem para a atuação das organizações sociais, num papel coadjuvante, jamais assumindo o protagonismo, 17, 19 hospitais é mais do que um papel de coadjuvante, é um papel de protagonismo bem elevado. Aí, paralelamente a isso, você encontra um contrato de gestão que começa a ser mal utilizado, porque o poder público não consegue licitar, e não consegue licitar, coloca lá dentro do contrato de gestão para ser executado uma coisa que nem estava lá previsto. Então, de repente, a gente tem UTI aérea funcionando dentro de um contrato de gestão, não estava lá. De repente, a gente tem terceirização de mão de obra que não estava previsto, mas passa a estar, porque o Estado tem problemas com limite de folha de pagamento em razão da lei de responsabilidade fiscal. O regramento mínimo de contratação não é levado ao Tribunal de Contas, o relator daquelas contas não examina aquele regramento, então ele não participa daquilo ali, não tem o fluxo de informação que eu falei no início. Tudo isso, esse conjunto de coisas, contribui para o que eu vou chamar assim, uma espécie de satanização das organizações sociais. É que se, na verdade, nós tivéssemos as coisas acontecendo na ordem certa, dentro dos limites pré-ordenados, nós teríamos um excelente instrumento, um instrumento de velocidade, certo? Nós encontramos também, em alguns casos, superposição de tarefas, né? O poder público atuando dentro de um mesmo, vou dar um exemplo, dentro de um mesmo hospital, então nós temos regimes diferentes de atuação ali. A velocidade que a organização social quer levar não é acompanhada pelo Estado ali dentro. Então, existe uma multiplicidade de fatores que contribuem. Enquanto a organização social, para fazer uma cirurgia letiva, a relação daquilo ali que vai ser empregado naquela cirurgia é informada com uma certa antecedência, porque tudo aquilo envolve valores. Quando a gente está tratando de poder público, é diferente. Não existe a mesma preocupação. Então, eu não sei se eu fui ao encontro, peguei no final a sua fala, mas falando sobre organizações sociais, a colaboração que essas instituições têm com o poder público, tem o seu valor, é importantíssimo, confere velocidade, mas existem algumas coisas que precisam realmente de uma observação mais apurada. E essa observação parte das pessoas, né? As pessoas é que tem que ter a consciência, né? Nós temos que modificar a consciência e a cultura das pessoas. Não é, Cláudio? Sim, a nossa presidente quer dar um recado aos participantes? Eu só preciso dar um aviso aqui, o pessoal da Secretaria Executiva da OAB pediu para eu comunicar aos participantes que a gente vai estar liberando agora para vocês
a possibilidade de vocês fazerem uma pesquisa para vocês poderem passar para nós a opinião de vocês em relação à realização desses 2 ciclos de eventos que a gente fez no dia 3 e 4 e agora dias 17 e 18. Eles estão enviando agora para vocês o formulário via Google Forms, então tá aqui já o link, ok? Então eles estão encaminhando para vocês, isso vai contribuir bastante para nós, para a realização dos próximos eventos. Muito obrigada. Bom, obrigado. Nós temos várias perguntas ainda. Vamos lá. Acho que não conseguiremos responder todas, né? Vamos rapidinho, Cláudio. Cláudio, a gente coloca as perguntas que aí nós vamos responder mais rápido ainda. É falha nossa. E fora que eu também vou querer fazer uma depois, hein? Nem que seja no final. Umas 10 perguntas. O professor sabe. O professor sabe ou faz? Agora. Então, em relação à pergunta, tem uma aqui, o Ricardo tangenciou na resposta dele, como ficam os conselhos profissionais, a atuação deles, né? Você que compõe também o CFC, o CRC. Então, uma pergunta nesse sentido, em relação a esse assunto, Ricardo. Boa pergunta. Quando houve a mudança na lei de regência da profissão contábil, vários mecanismos de fiscalização, orientação e educação continuada foram outorgadas ao Conselho Federal de Contabilidade. E algo que chama muita atenção ali é que o Conselho Federal de Contabilidade ele vai fiscalizar o exercício profissional e ele já tem uma prática de verificar se o profissional da contabilidade cumpre no exercício do seu trabalho com as normas profissionais. O Conselho ele tem 2 tipos de normas, normas técnicas e normas de conduta. Então, as normas técnicas, ele verifica e, eventualmente, observando o descumprimento, ele tem uma penalidade administrativa profissional da contabilidade. E, percebendo outras coisas, ele deve comunicar Tribunal de Contas, Receita Federal, Ministério Público. E é algo que tem acontecido. E isso se deu porque a profissão contábil no Brasil está demorando, mas ela, como em países avançados, está adquirindo a compreensão de munus público, que são as contas que o contador está gerenciando de empresas, de entidades, principalmente tocante à parte pública. Muito bem, Ricardo. É bom escutar, né? O mestre também na área contábil e na auditoria, ele faz isso, né? Como consultor, Não tá falhando no judiciário. O áudio não está muito bom. O professor Sabo comenta na obra dele em relação à importância do Conselho Fiscal e defende a controladoria. Então, uma visão muito rápida, professor Sabo. Esse importante papel do Conselho Fiscal, às vezes nós notamos que ele não é utilizado, mal utilizado, ou faz de conta. Como o senhor enxerga essa questão? Verdade. É verdade. O controle interno é fundamental. E nós temos aqui, por todas as falas, cada um deve executar o seu papel dentro da sua capacitação. Há necessidade, sim, de uma importância maior da composição do Conselho Fiscal. Aquelas pessoas, mais do que voluntárias, elas têm que ter alguma capacitação, o ideal, né? Uma capacitação em ciências contábeis, em ciências econômicas, enfim, para que sejam capacitadas, mas ativas. O controle fiscal é um instrumento fundamental para acompanhar a gestão de uma entidade e para prevenir aqueles riscos que foram colocados pelo Dr. Ricardo Monello e também para serem capazes de sinalizar os gestores para que não hajam problemas, como já foram sinalizados pelo Dr. André, os problemas futuros com relação à prestação de contas, tomadas de contas especiais. Muito bom. Mais alguma, Cláudio? Sim, aí uma de cunho pessoal, nós estamos trabalhando a maioria em home office, né? A população, e alguns autores defendem uma utilização desse tempo para estudar dois assuntos. Tá ruim, tenta repetir a pergunta. Eu tenho impressão, não, eu tenho certeza
que em São Paulo, que é a capital do mundo, né, tá tendo tanta gente agora em casa e fazendo live e tudo, não é, André? Que eu não tô, de vez em quando eu não escuto você. Sim. Então, em tempos de pandemia, trabalhamos em home office. Então, sobra tempo para estudar compliance e LGPD. Nossa. Cláudio, se você quiser também, você pode até escrever aqui e aí o professor pode ler também qualquer coisa. Tá bom. É porque a gente só viu que havia tempo para estudar compliance e LGPD, mas eu não entendi bem a pergunta. Mas mesmo sem entender a pergunta, eu tenho a impressão que você talvez queira destacar a importância desses dois temas ou falar sobre a vigência da lei. Eu não sei, né? Eu até vou jogar isso para o Ricardo, que o Ricardo é especialista em tanta Professor, especialista em tanta coisa complica, hein? Bom, nós tivemos Eu digo, Ricardo, agora sem brincadeira, eu digo pela sua formação, tá? Eu costumo dizer que eu jamais serei como meu pai, tá? Meu pai que começou a estudar com... Fica aqui essa confidência, hein, entre nós. Meu pai começou a estudar com 15 anos, teve a garra de fazer odontologia, depois filosofia e depois formou em direito na primeira turma do CEUB, hoje Uniceub. Eu só fiz um curso, só fiz direito. Você não. Não, mas eu realiza com brilhantismo. Esse é o principal. Eu tive a felicidade, tenho a felicidade que meu pai fez contabilidade, fez direito. E aí comecei a trabalhar, que naquela época podia trabalhar com menos de 14 anos até, né? Então, e gosto muito das duas áreas. Bom, o LGPD, eu acho que o Cláudio é o melhor para falar, mas eu gostei da sua provocação, Cláudio, porque com a mudança, com a Lei 14.010, se eu não tiver enganado, da semana passada, foi postergado a questão das penalidades, né? Vamos dizer, daquilo que, se eventualmente descumprir a lei, a entidade, a empresa vai ser penalizada. Mas ela entra em vigor agora. Então, aproveitando a pandemia, é extremamente importante que as entidades aproveitem, inclusive que foi postergada a aplicação das penalidades, para se adequarem. Então, compliance da LGPD é dissecar a legislação com a sua assessoria jurídica, tecnológica e ter um plano de contenção para os problemas, de arrumação da casa e fazê-lo adequadamente. Então, vamos aproveitar que nós ganhamos um fôlego aí, né? Tá, obrigado, Ricardo. Bom, nós vamos agora... acho que Cláudio, se depois você quiser, dá para colocar a página do evento do dia 2 de julho sobre LGPD da comissão, tá bom? Perfeito. Ó, já tem um evento aí, já sintam-se convidados. Nós vamos agora a fala do professor sobre as pressões dele sobre o ciclo. Cláudio, eu acabei que não escutei. Não escutei. Vamos fazer o seguinte, você quer mandar aqui, a gente faz uma leitura, Cláudio, só para não também atrapalhar na gravação? Porque acho que o Cláudio também está querendo passar um pouco as impressões de cada um, se vocês puderem, até porque já são 11h49, e também já avisar as pessoas que estão participando que depois eles podem mandar as perguntas por e-mail, a gente pode disponibilizar os e-mails de cada um de vocês e aí as pessoas podem entrar em contato, porque dessa forma também a gente perpetua aí essa relação, né? Acho que tão positiva aqui para todos nós com os participantes. Se vocês puderem dar algumas palavras, e aqui o Cláudio está comentando, o professor Sabo, para dar suas impressões, mas acho que a gente poderia começar pelo André e finalizar com o professor Sabo Paes, pode ser? Doutor André Luiz de Matos Gonçalves, por favor, se o senhor puder fazer aqui para nós um seu encerramento, as suas considerações. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, o convite do professor Eduardo Sabo, você também, Ana Carolina, doutor Cláudio Ramos, doutor Ricardo Monello,
um prazer enorme conhecê-los, uma felicidade, espero tê-los em breve aqui no Tocantins, em algum evento, em algo que a gente vai fazer acontecer aí com certeza. Bom, as considerações que eu queria tecer dizem respeito à minha tarefa, a tarefa de controle externo, das preocupações que nós estamos vivendo. Como eu disse na minha exposição, nós temos um momento de flexibilização orçamentária, que deságua também no momento de flexibilização de contratações públicas. Isso coloca em xeque a atuação dos tribunais de contas, que hoje é predominantemente uma atuação de regularidade, de controle de conformidade, ou seja, de comparação com a norma, com os fatos que se apresentam diante de nós, e que agora nós temos um cenário onde a gente tem que observar também a efetividade dessas prestações, até em razão dos bens jurídicos que estão sendo tutelados, a vida das pessoas depende dessas prestações públicas, né? E é o nosso papel. Então, essa é a nossa preocupação e também ciência de que sem a participação social o controle não funciona. A maior parte das denúncias que são levadas a efeito, que dão resultado, elas vêm da sociedade, daquele que é o usuário, né? O foco sempre tem que estar no cidadão, ele é que produz as melhores informações para quem trabalha com auditoria, para quem trabalha com fiscalização. Então, eram essas minhas considerações. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, doutor. Se puder, doutor Ricardo Monello, colocar suas considerações. Bom, mais uma vez, agradecer aí a alegria de estar cada um de vocês, parabenizar ao doutor Sabo, a Ana também, que faz um trabalho, e esses ciclos, nesses 4 eventos, com certeza deixaram um grande legado de contribuição ao aprimoramento da gestão das organizações. Os assuntos que foram trazidos aqui, todos, são extremamente relevantes, atuais e práticos. Então, como advogado, como contador, a recomendação é seguir a lei, seguir as normas e seguir o Estatuto Social. Alguns anos atrás, eu escrevi, até imprimi aqui o material da revista Filantropia, edição 81, era a vez do compliance, né? Falando do compliance. E aí eu pensei aqui para trazer para vocês, para finalizar, da questão não só do estatuto, que eu já disse, mas do canal de comunicação e denúncias, isso é fundamental, e também o que o professor Sabo bem colocou, treinamento constante. Como não é uma corrida de 100 metros, eu falei que é uma jornada ou uma maratona, você só conclui uma maratona se você treina constantemente. E isso fizer parte do dia a dia da organização. Então, comece aos pouquinhos, envolvam as pessoas, o seu contador, o seu advogado, e construa uma política, um programa de compliance e, se possível, de integridade. Por quê? Essas entidades já fazem a diferença na captação, na parceria. E o mundo pós-pandemia vai exigir um comportamento mais ético, mais adequado, e a escassez de recursos, uma aplicação nos players mais preparados. Então, alguns órgãos, alguns governos de estados ou também municípios já estão exigindo programas de integridade para a consecução de parcerias. Então, isso será uma realidade. Não espere vir a obrigação para começar a pensar. Então, construa isso e a sua entidade vai se diferenciar e certamente vai crescer com esse exercício interno. Muito obrigado a todos mais uma vez. Nós que agradecemos, doutor Ricardo Monello, muito obrigada. E agora, com a palavra, professor José Eduardo Sabo Paz, eu vou me despedindo. Gostaria de agradecer pelo doutor Cláudio Ramos, profissional que sempre está junto com o Ricardo Monello, e outras pessoas também ajudaram a fundar a Comissão de Direito do Terceiro Setor. Ao final, eu vou disponibilizar aqui na nossa tela também a realização do evento do dia 2 de julho sobre LGPD. Mais uma vez, muito obrigada. Espero que a gente possa também gerar outros frutos dessa discussão, o que diz respeito à transparência, em relação também aos processos de contratualização no terceiro setor. Muito obrigada mais uma vez a todos os presentes e a equipe da OAB sempre muito prestativa. Doutora Ana Carolina, eu só tenho a agradecer a parceria
que propiciou, por meio da OAB de São Paulo, Comissão do Terceiro Setor, com a Universidade Católica, com o NEPATS. Nós não podemos deixar de ver que hoje nós temos um Estado do necessário. E o Estado faz o necessário que deve ser feito com a colaboração dos diversos entes e das diversas instituições. A advocacia como essencial, né? Os conselhos como importantes atores e todas as instituições em conjunto com a sociedade civil. Não existe Estado sem a sociedade civil. Por isso que estamos, sim, construindo uma nova sociedade. São tijolos, são pilares. Nesse momento, tivemos, nesses últimos meses, a necessidade de determinadas flexibilizações. Mas essas flexibilizações, como foram hoje muito bem colocadas pelo doutor André Luiz de Matos, um verdadeiro doutor, não só pela capacitação de teoria, mas sim de prática e de vivência. Nós temos que ter responsabilidade dos gestores. E responsabilidade dos gestores é algo que não se faz sem integridade e sem compliance. Doutor Ricardo Monello, né? Ele colocou isso com toda clareza. Há que se entender, não esperar um mundo novo. Nós já estamos no mundo novo, tá? No mundo novo, dentro das nossas casas e no âmbito da nossa sociedade. Tá? O Cláudio Ramos tem essa percepção e essa atuação na Comissão do Terceiro Setor e foi capaz de destacar aqui as perguntas que refletem isso. Né? O que temos que mudar? Temos que mudar agora. Tá? Temos que mudar agora. E eu queria dizer que todo esse trabalho é desenvolvido com a participação de todos. Eu vejo que nós tivemos audiência de integrantes do Emiroski, a audiência de integrantes da nossa federação, da nossa associação de fundações e de diversos integrantes. Isso é importante para nós, porque nós só fazemos terceiro setor com as parcerias. Né? No caso do NEPATS, eu sempre lembro, desde a ANASPES, a Fundação, a própria Escola Aberta do Terceiro Setor, ou seja, temos que estar juntos, cada um dando a sua contribuição. Eu fiquei muito feliz e muito honrado de ter aqui os alunos e ter nesses 4 ciclos uma série de atores participando, graças à OAB de São Paulo e a você, Ana Carolina. Imagina. A gente aqui é grato pelo senhor poder ter deixado a gente hospedar aqui o seu evento e o NEPATS. Muito obrigada, eu que agradeço. Prezados, eu gostaria só de deixar aqui e agora compartilhar com todos vocês a tela do evento do dia 2 de julho, que vai ser um evento de extrema relevância. O Dr. Cláudio Ramos, o Dr. Júlio Kikuda, a doutora Sabrina Vieira e a doutora Thaís Jurema também vai ser online, então eu espero que a gente possa contar com a divulgação de todos vocês e a participação de todos vocês. Muito obrigada a todos. Eu, mais uma vez, professor, não tenho palavra para te agradecer pela gentileza de deixar com que a gente pudesse trazer aqui para São Paulo, mesmo que virtualmente, tantos acadêmicos brilhantes do NEPATS. Muito obrigada, mais uma vez. Obrigado. Tchau para todos. Obrigada. Tchau, tchau. Grande abraço. Abraço em todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada.